Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Mais uma madrugada, ou independente do momento que você veja esse vídeo, que ele sirva para fortalecer a tua fé. E o versículo hoje para nossa breve mensagem encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 4, o versículo 5, que diz assim, Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Paulo escreveu a carta aos Romanos e já é sabido para eliminar um conceito que tinha se difundido na igreja de Roma, devido a eles se reunirem em pequenos grupos. Algumas informações, algumas heresias eram contadas pelos falsos profetas, que as pessoas deveriam fazer algo para merecer que Deus desse atenção. E esse versículo, podemos dizer que é uma chave justamente que aciona em nós aquilo que realmente é o interesse de Deus, que nós venhamos a acreditar que Ele existe. Hebreus 11:6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que nós devemos crer que Ele é Espírito e galardoador dos que o buscam. E nesse versículo nós vemos exatamente a reprodução dessa ideia. No versículo 4 ele diz: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Então jamais nós poderíamos cobrar a Deus por alguma coisa. Quando ele fala, contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, é que eu aprendo aqui a primeira coisa, que jamais nós podemos fazer alguma coisa para Deus. Deus não é servido por mãos humanas. Jamais poderíamos barganhar a graça com Deus. Jamais poderíamos trabalhar para Deus e depois cobrá-lo. Porque tudo que nós temos aqui é pela graça. E se algumas vezes passar essa ideia pela nossa cabeça, precisamos pensar naquilo que há de mais precioso nesse plano, que é justamente o sangue do Cordeiro, que nos limpa de todo o pecado, que nos purifica e nos conduz ao céu. A obra da cruz de Cristo não tem preço e nós fomos comprados por ela. Então, portanto, jamais poderíamos dizer: Deus, eu fiz algo para você, embora Ele queira nos recompensar. Embora a palavra diga que o salário do trabalhador é sim um direito, e Deus sabe disso, e Deus, sendo justo, dará a recompensa de cada um segundo o seu trabalho, segundo a sua obra. Agora, na parte B do versículo, eu aprendo outra coisa. Ele fala assim, é considerado, mas sim por meio da sua fé em Deus. E a fé, irmão, ela exige trabalho. A fé, ela exige esforço. E a nossa fé será aprovada justamente por muito esforço e por um relacionamento vivo com Deus, a qual Ele nos coloca num propósito. Embora nós jamais possamos, e essa é a mentalidade que devemos alcançar nesse versículo, cobrar a Deus por qualquer coisa, porque Ele já fez a nós, nos dando vida, nos concedendo o sangue precioso do Senhor para que possamos atravessar o vale do aperfeiçoamento chamado mundo, para ir morar com Ele no céu. Nós devemos viver por fé. Abacuque 2,4 vai dizer que o justo viverá pela fé, e é a fé que agrada a Deus, e é justamente isso que Ele quer que nós entendamos. A fé é simplesmente acreditar, irmão, que Ele tem o melhor para nós, e Ele quer que nós alcancemos uma fé genuína nele, de um relacionamento de que seja totalmente dado a permissão a Deus para vir trabalhar em nosso ser através de uma palavrinha chamada promessa, a qual nos designa um caminho e que exigirá sim um esforço, mas esse esforço nos tornará uma versão aprimorada de nós mesmos. Portanto, a fé em Deus também já tem a sua recompensa implícita nela. E olha, ele fala no final do versículo que declara justo os pecadores. É Deus que nos declara justo, irmão. É Deus quem nos justifica. É Deus quem traz a justiça. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, ele vai falar que entregou Jesus Cristo, que não tinha pecado, ou seja, que se fez pecado,
para nos limpar dos nossos pecados, para que nós fôssemos declarados justos. Então, quando Deus olha lá de cima e vê alguém que tem fé nele, que se colocou no propósito, automaticamente Deus olha para aquela pessoa e vê Jesus, fala: aquele irmão está indo de fé em fé e de glória em glória. Aquele filho meu, aquela filha minha, se submeteu ao processo para vir morar comigo, então ele me ama, ele guardou os meus mandamentos. Então eu o declaro justo, ninguém pode ir com ele. E como Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pensando nessas coisas, irmãos, quero fazer uma oração. Vamos lá? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que aqui, Pai, ainda não compreenderam a Tua graça, não compreenderam o propósito do trabalho, o propósito do chamado que o Senhor designou sobre cada um de nós, aquilo que o Senhor nos fez de antemão. Que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa fortalecer para que eles possam caminhar sob o propósito de aperfeiçoamento e que eles possam se sentir eternamente agradecidos, que todos nós possamos nos sentir eternamente agradecidos, porque o sangue do Cordeiro já está disponível para nós. O melhor, o maior e o mais precioso pagamento que nós poderíamos ter é de graça, é pela graça, e é para que a graça seja diluída, expandida e propagada para todos aqueles que precisam, ou seja, todas as pessoas, porque todos pecaram. Então ajuda-nos, Pai, a compreender qual é a nossa parte nesse propósito divino. Ajuda-nos, Senhor, a ir além, sabendo que o Senhor já fez tudo por nós. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: irmão, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe os irmãos, que todos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.